kHz, 434,78 metros. Onda tropical ZYG 362, 4.885 kHz, 61,41 metros. Rádio Clube de Marabá, onda média ZYI 532, 770 kHz. Rádio Clube de Paragominas, onda média ZYI 546, 670 kHz. Rádio Clube de Maracanã, onda média ZYI 550, 1550 kHz. Emissoras da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil. Clube da Bola. Carlos Gaia. De volta na Clube, com o Clube na Bola, agora com a nossa linha de passe. Jones Tavares, a emoção espontânea do rádio brasileiro. João Cunha, o comentarista que dá ritmo ao jogo. E as equipes, João, Jones, ouvintes da Rádio Clube, intermediárias do nosso futebol, estão continuam contratando para a sequência do campeonato. Principalmente os times que perderam na primeira rodada do nosso campeonato, estão se reforçando, buscando, lógico, a reabilitação, a começar pela segunda rodada e fazer bonito na sequência do campeonato. O Carajás é um exemplo, o Carajás que pegou de 5 do Paragominas, se reforçou, outras equipes também, para que, como a gente diz, ainda há tempo, né, João, Jones, de buscar alguma coisa no campeonato. Uma equipe como o Carajás, que foi impiedosamente goleada pelo Paragominas, tem que dar um jeito de sacudir a poeira e dar a volta por cima. Agora, contratou quantos? Dois. Porque eu não vi o jogo, mas a gente percebe que por melhor que seja uma equipe, ou por pior que seja outra, 5-0 é um placar acachapante. E ele deu a infelicidade de pegar agora um time grande da capital. Então ele tem que realmente acreditar nas últimas forças que tem, porque embora o Remo tenha feito um primeiro jogo desfavorável, mas conseguiu a vitória e vai ter o apoio da sua torcida. Então é uma equipe que precisa muito de melhorar, porque é triste começar um campeonato com uma goleada desse tamanho. E aquilo que eu disse, né, Jones? Tem que reagir enquanto há tempo, Jones. Não tem dúvida nenhuma. É a primeira goleada que a equipe do Sheik, evidentemente, recebe. E foi decepcionante, porque o Carajás tinha uma auréola muito boa quando disputou o campeonato paraense da segundinha e foi classificado efetivamente para subir para a primeira divisão efetiva do certame paraense. Então, com esta goleada, a direção do clube resolveu abrir os cofres e tentar a contratação de algumas peças que, porventura, possam ajudar a agremiação. Manteve o técnico, né? Mas efetivamente precisa de alguns valores para apimentar cada vez mais a competição. Ontem falávamos aqui em relação à Copa do Brasil, que o jogo seria no Mangueirão, até mesmo na Curuzu, mas a CBF, João, confirmou Independente Atlético Clube e Clube de Regatas Brasil na Copa do Brasil na primeira fase, será no Baenão, no dia 5, às 16 horas. 5 não é meio de semana? Se eu não me engano, é uma quarta-feira. É ruim porque já o Independente não tem na capital grandes torcedores, né? E fazer um jogo no meio da semana de tarde é problemático, mas vamos esperar que pelo menos tecnicamente isso dê resultado positivo para o representante paraense. Dia 5, é? É uma quarta-feira, né? Dia 5, vamos ver, dia 7 é sábado, 6 é sexta, dia 5 é quinta-feira. Pois é, meio de semana, né? Não, estou vendo aqui. Quarta-feira, fevereiro, né? É fevereiro. É fevereiro. É quarta-feira. Deve ser 16 horas no Bainão. Dia 2 é domingo, 3 é segunda, 4 é quarta-feira. Que tal, Júnior? Olha, de qualquer maneira, é bem melhor do que atuar
à margem de um processo em que vai haver prejuízo de qualquer forma. O Baianão é um estádio mais centralizado, o torcedor poderá se apresentar pela parte da tarde, principalmente aqueles que estão desempregados, que vão fazer um esforçozinho de ter o seu trocado e aplicado nas bilheterias do estádio para poder assistir a partida. E espera-se que o resultado seja em benefício do time do nosso estado. Está à procura de cosméticos e produtos naturais? Procure a distribuidora O Naturalista Gel, sabonetes íntimos e shampoos 100% naturais. Vende no varejo e atacado. Fale com o amigo Arnaldo Dantas. Mande seu zap agora e peça o famoso gel Canela de Velho, 996389493. Citelecom, a melhor internet do Pará, 100% fibra ótica. Conheça nossos planos e navegue com qualidade. Disponível em Castanhal, Santa Isabel, Capanema, Salinas, Paragominas, Marapanim, Curuçá e Bragança. Internet na velocidade da luz. Ligue 2992-0230 e contrate agora mesmo. O Casseb Autopeças continua com suas super promoções para você. Você vai continuar tendo o privilégio de utilizar a melhor loja de autopeças do Pará, a mais confortável e de menor preço. Radiador do Corsa Classic, 2010 em diante, R$ 209. Radiador do Pilot Fire, 2001 a 2010, R$ 196. Pivô do Fiesta, 2002 a 2010, R$ 52. Kit de embreagem da Hilux, 2005 em diante, só R$ 1.100. Aproveite. Casseb Autopeças, Doutor Freitas, entre Visconde e Marquês, 3344-1515 com estacionamento grátis. Que a Souvenir é sinônimo de qualidade, todo mundo sabe, mas o que você talvez não saiba é que agora qualquer lojista pode ter a melhor tinta do Brasil em sua loja. Ligue para Eletrotransol e solicite a visita de um consultor. 3204-7710 é o telefone. No Paysandu, aliás, vamos falar logo dessa rodada. Já vamos falar do Paysandu contra o Bragantino e do Remo contra o Carajás. Segunda rodada do campeonato, Jones e João. Vamos ter amanhã 2 jogos. Amanhã vamos ter Independente e Itupiranga, às 15h30, lá no Parque do Bacurau. Independente perdeu para o Castanhal na rodada inaugural e o Itupiranga querendo a reabilitação depois de perder para o Paysandu na Curuzu. São 2 derrotados, né, que não estiveram bem na primeira etapa da competição e buscam efetivamente uma recuperação. O Independente contra a equipe do Itupiranga. Vai ser um jogo bastante interessante porque ninguém quer perder. E aí vamos ver exatamente essa equipe do Itupiranga jogando fora de seus domínios, mais uma vez, para demonstrar a crônica e também ao torcedor se realmente é tudo aquilo que ela se apresentou em relação ao jogo diante da equipe do Paysandu. O Itupiranga deu trabalho sim para a equipe alviceleste, tem alguns valores individuais interessantes e a equipe do Independente precisa também de uma recuperação, já que no primeiro encontro diante da equipe do Castanhal, dentro dos seus domínios, entre aspas, porque está jogando lá em Cametá, né? Acabou perdendo pela contagem de 3-2 para o Castanhal. Embora o Castanhal tenha feito 3-0 e o Cabecinha de falta de pênalti fez 2 gols, já no finalzinho empatou, eu poderia ter quase empata, mas foi uma derrota e pelos 3-0 inicial com alguma facilidade para o Castanhal. Já o Itupiranga não, ele estreou fora de casa contra o Paysandu e antes, durante e depois da partida teve toda a tranquilidade para atuar com um jogador a menos toda a segunda etapa e nessa segunda etapa fez um gol que foi mal anulado e sofreu uma penalidade máxima que perdeu. Então é uma equipe que vem para, embora tenha tido uma expulsão, né, vai ter esse desfalque dessa expulsão, mas vejo o Itupiranga como a grata surpresa dessa primeira rodada. Embora tenha sido derrotado, mas para mim foi a maior surpresa que eu tive. Eu não esperava um Itupiranga tão vibrante, tão bem como foi. E o Independente, esperava-se mais dele. Então é um jogo em que há uma expectativa nova, tanto da repetição da atuação do Itupiranga, quanto da melhoria da atuação do Independente. É um jogo tinhoso. E a equipe do Independente pode até fazer a estreia de um novo jogador que recentemente foi contratado. É o zagueiro Rafael Rufino, de 30 anos, que já chegou aqui no nosso estado
e deve estar com a sua documentação na CBF para poder ganhar condições de jogo e a fim de enfrentar a equipe adversária. É verdade, ele veio do futebol paulista, né? O Lielson Pereira, Ronaldo Gomes Tavares, Antônio Carlos Melo da Silva, Gabriel Castro, Nito e José Pereira, todos ligados aqui na nossa fanpage, nos acompanhando. Águia Castanhal, 5 da tarde amanhã em Marabá, João. O Águia, depois de perder para o Bragantino na cidade de Bragança, e o Castanhal depois de vencer o Galo em Cametá. O Águia cutucou o Tubarão com vara curta. Fez um gol, saiu 1-0 e depois sofreu o revés de 3-1. Era esperado já esse resultado em função do que o Bragantino fez da temporada que antecedeu a esta e a manutenção de uma base boa da comissão técnica. Agora o Águia precisa se espertar, né? Vai jogar em casa contra um Castanhal que vem embalado, portanto, mesmo atuando fora de casa, eu vejo o Japim com certo favoritismo. E aí, meu amigo Jones? O Castanhal, evidentemente, na sua estreia, fora dos seus domínios, conseguiu um brilhante triunfo diante da equipe do Independente na primeira fase do campeonato, derrotando a equipe de Tucuruí pela contagem de 3 tentos a 2. Vai jogar a segunda partida fora também dos seus domínios, diante da equipe do Águia, que procura uma recuperação, depois de ter sofrido a derrota diante da equipe do Bragantino por 3-1. A equipe do Águia deve estrear um novo jogador, que já é conhecido nosso, defensor da lateral direita, ex-jogador da equipe do Paysandu, que é o Bruno Oliveira, que está voltando novamente ao futebol paraense, desta feita para a equipe de Marabá. Vamos ter também Paragominas e Tapajós, pela ordem, Tapajós e Paragominas, domingo, 5 da tarde no Barbalhão. Se repetir as atuações, o Paragominas, mesmo atuando no Barbalhão, parece com um pequeno favoritismo. Tapajós conseguiu neutralizar de certa forma o Remo, mas eu achei que muito menos pela performance do Tapajós e muito mais pelas deficiências azulinas. Então vejo também, mesmo fora de casa, um pequeno favoritismo para a equipe do Rogerinho Gameleira. Olha, eu também acredito que a equipe do Rogerinho Gameleira seja a equipe mais bem preparada das que estão disputando a competição a nível de clubes médios. E esse confronto vai ser um confronto bastante disputado, né? Acredito efetivamente também que a equipe do Bragantino possa realmente... Paragominas. Aliás, a equipe do Paragominas possa realmente fazer uma grande apresentação outra vez. À procura de cosméticas e produtos naturais? Procura a distribuidora O Naturalista. Lá tem gel, sabonetes íntimos e shampoos 100% naturais. Vende no varejo e atacado. Fale com o amigo Arnaldo Dantas. Distribuidora O Naturalista. Mande seu zap agora e peça o famoso gel. Canela de Velho, 996-389493. Citelecom, a melhor internet do Pará, 100% fibra ótica. Conheça nossos planos e navegue com qualidade. Disponível em Castanhal, Santa Isabel, Capanema, Marapanim, Paragominas, Salinas, Curuçá e Bragança. Ligue 2992-0230 e contrate agora mesmo. No Casseb Autopeças você encontra jogo de velas do Pioneer 1.0, 1.4, R$42. Bandeja do Peugeot 2006, 2007, R$160. Radiador do Cobal 2011 a 2016, R$190. Na hora de comprar peças para o seu carro, vá no Casseb Autopeças. Doutor Freitas, entre Marquês e Visconde. Telefone 3344-1515 com estacionamento grátis. Se você é de Capanema e região, trabalha com segurança eletrônica ou é provedor de internet, chegou autorizado Eletrotransol, com mix completo da Intelbras e Furukawa para atendê-lo. Na Rua da UPA, próxima BR-308. Fone 3204-7702. Carajás e Remo, João, domingo, 4 da tarde no Mangueirão. Apesar do Remo ter demonstrado pouco futebol, venceu o Tapajós com dificuldade, e apesar do Carajás ter sido goleado com facilidade pelo Paragominas, eu vejo um jogo em que o Clube do Remo precisa melhorar em todos os setores. No setor defensivo, o Fred não foi uma peça que possa somar ali no miolo.
No meio de campo, o Chaves e o Eduardo Ramos não corresponderam à expectativa. E lá no ataque, o Giovani também foi uma peça praticamente nula. Em 90 minutos, ou 70 que ele foi em campo, deu uma testada, é pouco. E nós que trabalhamos no Remo e Castanhal, eu não vi evolução nenhuma, tática, técnica ou até física, para imposição física. Então eu vejo o Remo como favorito do jogo, porque é um time grande, e time grande não joga ruim duas vezes. Tem um ditado antigo que diz isso. Agora o Carajás, para fazer frente, tem que melhorar muito. Para equilibrar as ações tem que melhorar muito. Então eu vejo o Remo, apesar dos pesares, como favorito dessa partida. O Remo que já tem o Douglas Parker à disposição, haja vista que já está no bid. Olha, evidentemente que a equipe do Clube do Remo, para mim, foi decepcionante na primeira partida que realizou no primeira etapa do Campeonato Paraense. O resultado magro diante da equipe do Tapajós, com um gol marcado ao crepúsculo da partida, 1-0, graças a uma bela jogada do Jansen, que cruzou para a boca do gol, e o Wesley, que é um jogador que sabe fazer gol, acabou dando a vitória à equipe azulina. Mas como disse o João, e eu assino embaixo, eu não vi melhora nenhuma na equipe do Clube do Remo após aquele amistoso entre a equipe azulina e a equipe do Castanhal. Acho que está faltando jogadas ensaiadas, acho que tática e tecnicamente a equipe do Clube do Remo deixou muito a desejar, né? Individualmente tem alguns jogadores interessantes, mas também tem jogadores que não estão rendendo aquilo que poderia ser esperado por parte da torcida, porque o Remo fez um investimento, trouxe alguns valores de fora, mas evidentemente não aconteceu aquilo que o torcedor esperava. Eu vejo o meio de campo também da equipe do Clube do Remo com uma fragilidade muito grande. Não sei o que está acontecendo com o Eduardo Ramos, a idade dele já está um pouco avançada, aos 33 anos, para um jogador que não se cuida efetivamente extra-campo, né? Mas de qualquer maneira ele poderá ser aproveitado inclusive como um centroavante, porque o Giovani, que foi contratado para fazer gol, não fez ainda absolutamente nada. Se houver a modificação de jogar como pivô e com abertura dos ponteiros pela direita e pela esquerda, possa ser que a equipe do Clube do Remo tenha melhor condição de fazer os gols que é necessário para melhorar a sua classificação, pois hoje está na 5ª posição do campeonato em função de um resultado magro e 1-0 no início da competição. O Toro, Toró, acho que é Toró Lopes, aqui na fanpage, diz o seguinte: João, é inadmissível uma cidade como Tucuruí não ter praça esportiva para receber um jogo de tão importância como será o jogo do Galo. Eu concordo com o Toró, no caso aí, que eu já disse isso e vou repetir. Não pode. Teve todo o tempo do mundo para ajustar o estádio. Estive lá já em Tucuruí. Aliás, era muito tempo que precisa fazer um estádio à altura das tradições do futebol de lá, que já foi campeão paraense. Então, é inadmissível, realmente, prejuízo para o município e principalmente para a equipe que representa o município. O Nonato Teixeira lá em Castanhal também está nos ouvindo. Um abraço para você, Nonato Teixeira, aí em Castanhal, curtindo a Rádio Clube, a nossa linha de passe. Tem uma aqui do Antônio Carlos Melo, para você, João. Discordo do comentarista João Cunha quando ele diz que o Remo na zaga não tem que mudar. Ele diz que na zaga não tem que mudar. E ele concorda com você quando você diz que no ataque sim, é que tem que mudar. É muito bom, porque nós temos essa vantagem de ter o microfone para dar opinião, mas o torcedor tem todo o espaço, todo o direito de concordar ou não. E eu estou com ele. É disso que é feito a vida, de concordâncias e discordâncias. Até que, infelizmente, nem eu nem ele vamos escalar o Remo, que vai escalar o treinador. Vamos esperar que ele faça uma soma das nossas opiniões e dê ao Remo o que ele quer e eu também quero, que é um futebol bem jogado. Pois é, tem mais uma aqui, Jones, para você. Eu estou procurando aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele está dizendo aqui o seguinte, que o Remo está à procura de um lateral direito com urgência, o Cachado deu a notícia. E que tem um jogador chamado Ronaldo, lateral direito do Floresta, que é muito bom jogador, ele está indicando aqui para o Remo. Você conhece? Olha, eu já vi jogar o Ronaldo. Teve alguns altos e baixos na sua equipe, mas eu acho que não é um jogador muito interessante para a equipe azulina. O Remo precisa de um lateral agudo,
um lateral que saiba cruzar, um lateral que saiba ir e voltar, na marcação seja também um jogador importante para o campo defensivo do Remo, que está bem. Eu concordo efetivamente na opinião do torcedor É o Lielson Pereira. e do João com relação à quarta zaga. Eu acho que o Jansen tem que voltar sim efetivamente para o miolo, junto com o Mimica, e fazer com que um lateral seja apresentado para pelo menos suprir aquela deficiência que o Clube do Remo tem. O Djalma é um jogador que está sendo também lançado improvisadamente, mas pelo menos tem melhores condições que o Cezinha, que acaba de ser emprestado agora para o Uberlândia. E o Toró diz uma outra aqui: a segunda rodada do campeonato é uma boa chance, João, para Paysandu e Remo despontarem no campeonato, mostrando que são favoritos ao título. É assim? A tendência é que todo mundo espera, e eu também, é que cresça o futebol das duas equipes. Apesar de que o Paysandu, mesmo tendo pego uma surpresa, como foi o adversário que pegou, fez um primeiro tempo mais aguerrido, mais voltado para o ataque. O Remo não, ficou muito atrás. Acho que essa timidez do Remo, aliás, foi contestada, explicada por dois jogadores durante a semana, o Mimica e o Robinho. Todos dois disseram, cada um com as suas palavras, que o Remo precisa ser um pouco mais ofensivo, que precisa ocupar mais o campo defensivo do adversário, e esse é o caminho. E o Paysandu não, ele tem que ajustar a proteção da zaga para não ficar no mano a mano, que pega um quadrado, quase que dá um redondo no meio do jogo. O Toró, meu amigo, tem que observar uma coisa. Esta foi a primeira rodada, não vamos nos precipitar efetivamente para fazer uma análise mais acurada em relação ao progresso das equipes de Remo e Paysandu Esporte Clube. Não esquecendo, ouvinte, de que o Bragantino está aí, o Castanhal está brilhando e efetivamente são equipes que estão lutando, assim como o Paragominas, para disputar e bem o campeonato. Vamos ver a partir dessa segunda rodada o que a gente pode analisar em relação às modificações que o técnico do Remo e o técnico do Paysandu deverão fazer para esses próximos compromissos. E esperamos que cada uma dessas duas equipes possam melhorar efetivamente para ser elogiado pelos seus torcedores. Público para Carajás e Remo, João. Olha, eu espero um público muito bom, porque embora seja a renda do adversário, mas é o Remo que vai estar lá. E eu acho que o valor que foi cobrado em relação ao anterior é um convite, mas eu creio que não deva chegar tanto como no primeiro jogo, mas deve passar de 15 mil. E aí, meu amigo? A decepção que a torcida do Clube do Remo teve no início da competição da equipe azulina contra o seu adversário Tapajós vai arrefecer efetivamente a chegada do torcedor para este próximo compromisso. Tenho quase que certeza que não deve passar efetivamente de uns 15 mil torcedores para presenciar a partida entre a equipe do Clube do Remo e seu adversário, o Carajás. Bom, para finalizar, para falarmos do Paysandu Esporte Clube, encerrando aqui com uma notícia ótima, eu diria, o Carlos Alberto, meio-campista, já está pronto para voltar a treinar. Graças a Deus, né, João Jones? Olha, quando soube ontem da notícia... Fiquei muito feliz, eu fiquei, viu? Notícia do Remo, né? Fiquei muito feliz. E, aliás, para a gente poder falar do Paysandu. O próprio treinador do Paysandu, uma atitude muito louvável, mandou uma mensagem diretamente ao jogador, cumprimentando, dizendo da sua alegria, da sua felicidade. Eu acho que é um tipo da coisa que nessa hora se esquece a camisa, se esquece a rivalidade e vê-se o ser humano. E quero repetir o que disse ontem, aplaudir a diretoria azulina, seus médicos, que em nenhum momento abandonaram o atleta, o ser humano, e dão a ele e a todos nós a satisfação e a felicidade de ver a recuperação. Que naquela época todo mundo ficou temeroso que o jogador pudesse nem mais atuar, e agora vê-se que vai depender apenas da parte física para ele voltar a atuar, e é um baita de um jogador. É verdade, e foi emocionante efetivamente essa reunião que os dirigentes do Clube do Remo tiveram exatamente no Porto Dias com o departamento médico, e que demonstraram efetivamente o caráter de cada um desses profissionais em estímulo ao ser humano. Isso é fantástico. Era uma doença um tanto perigosa,
mas graças ao Deus, bom Deus, o médico dos médicos, e aliado efetivamente à competência desses profissionais, o Carlos Alberto está apto para jogar novamente. É necessário efetivamente de que ele se recomponha fisicamente para mostrar o seu verdadeiro futebol, que não é só aquele que ele apresentou logo no início, quando aqui chegou para defender a equipe do Clube do Remo. E olha, Deus sabe o que faz. Quem sabe que Carlos Alberto não seja a grande solução do meio de campo do Clube do Remo novamente, e que ele possa ser iluminado por esse Deus que lhe acompanha, e acompanha exatamente os dirigentes do Clube do Remo, que fizeram tudo de tudo, não só a ele como o Tufa também, apoiando efetivamente as condições médicas, hospitalar, física, enfim, da saúde desse atleta. É verdade. O atacante William Barros, ele já está no bid e pode ser relacionado, ou até mesmo pintar de repente no time titular do Paysandu para segunda-feira. Aí, em cima dessa pergunta, eu pergunto para vocês aqui, Jones e João, e este Paysandu e Bragantino na segunda, 8 da noite na Curuzu, meus amigos? Uma coisa é certa, o Paysandu não vai mais achando que o time adversário é fraco. Tem certeza que esse adversário, porque contra o Itupiranga, todos nós tínhamos aquela interrogação, que Itupiranga é esse? Veio da segundinha e foi uma surpresa desagradável para o Paysandu, mas agradável para todos nós, porque mostrou um futebol dinâmico, um futebol ofensivo, destemido e que perdeu por contingências. Então, o Paysandu conseguiu uma vitória e isso é bom, mas ele precisa ajustar mais o seu ataque para funcionar, que não funcionou no jogo anterior. Precisa ajustar o seu meio de campo, embora o Kaique Oliveira tenha feito uma das melhores partidas com a camisa do Paysandu, mas o Maranhão e o Serginho ainda estavam se adaptando, já é uma segunda partida, já deve ter uma adaptação melhor. E, como eu disse, o cuidado defensivo, porque a defesa do Paysandu foi o ponto forte na temporada passada. Então não pode ficar tão vulnerável como ficou naquele jogo. Então, gato escaldado tem medo até de água fria. O Paysandu contra o Bragantino sabe que o Bragantino não é surpresa. Então, acho que tem tudo para evoluir e evoluir positivamente. Acho que esta partida entre Paysandu e a equipe do Bragantino vai ser o ápice da rodada de número 2 do Campeonato Paraense. Aí nós poderemos ver, após o resultado e após a realização do espetáculo, quem está realmente bem melhor um ou outro. A equipe do Paysandu Esporte Clube teve seus altos e baixos no início da competição também, mas teve um resultado favorável de 3-1 diante do Itupiranga, que se apresentou também com galhardia e com muita garra para enfrentar a equipe bicolor, que já está acostumada a essas competições. Tem uma equipe chamada Base, nada mais, nada menos de que 7 ou 8 jogadores que trabalharam com o Hélio dos Anjos no ano passado e que estão ainda trabalhando no Paysandu, como uma formação mais up-to-date. E a equipe do Bragantino, que é comandada pelo Robson Melo e pelo Cacaio, não esquecendo que Cacaio é o seu auxiliar técnico e um cara de uma visão extraordinária, principalmente à beira do gramado. O Bragantino é um time forte, ferrenho, foi um time que conseguiu detonar o Paysandu ano passado na competição, né? Saiu na frente, inclusive, do Paysandu Esporte Clube na classificação geral. É um jogo bastante interessante que o torcedor deve prestigiar. Isso na segunda-feira, o time do Paysandu e também a equipe do Bragantino. A Evelyn Nishiguchi, João. É Nishiguchi o nome da bossa. Evelyn Nishiguchi, ela diz para você. Paysandu 1, Bragantino 2, dentro da Curuzu, segunda-feira. Pode anotar aí. Não, está anotado. É possível, porque o Bragantino deixou, como está na moda dizer agora, subiu o patamar. Até 2018 se via o Bragantino numa certa direção. A temporada de 2019 deu a ele, dentro e fora do campo, um respaldo maior. Agora é um resultado que é possível, é viável, mas não é claro, não é objetivo. Embora eu cumprimente a torcedora, porque o torcedor tem que ter sempre esse disposição de achar que a sua equipe vai vencer. Fala, João. O William, com U, né, já está exatamente regularizado pela equipe do Paysandu e poderá ser
Uma alternativa, uma né? alternativa para a equipe do Bicolor alimentar mais o seu ataque. Jones, tu me dizias que viste o jogo do Fluminense ontem, né? Vi. E lateral direito, tanto o Remo quanto o Paysandu está procurando. Aqui o Luiz do Panorama diz o seguinte: João, uma dica para a diretoria dos clubes grandes da capital. Ver o jogo do Fluminense ontem, o lateral direito da Portuguesa, Luiz Augusto, é bom. Você Também que é um viu, é jogador bom? interessante, como também um atacante, que eu não recordo o nome agora, que é muito bom jogador. Agora, o detalhe que eu quero falar a respeito do William é o seguinte: esse William, ele teve uma passagem pela equipe do Sampaio Corrêa muito boa nos anos de 2016, 17 e 18, não tanto boa no ano de 2019. É um jogador interessante, vai completar em outubro 26 anos, oriundo do futebol paulista, apesar de ser baiano, mas que deu a característica dele como um nome para a crônica esportiva maranhense de William Paulista. Sabe por quê? Porque já tinha no Sampaio Corrêa 2 William, além dele. Esses 2 com o W. O William Simões, que aqui jogou pela equipe do Paysandu na lateral esquerda, e um volante que acho um dos melhores volantes do Brasil, que é o William Corrêa, que hoje joga na equipe do Bragantino. E quando o William chegou, colocaram o nome dele de William Paulista. É um jogador que tem faro de gols. E agradeço efetivamente os gols que ele fez muito na equipe do Sampaio Corrêa a 2 ex-jogadores que atuaram no futebol paraense. Pimentinha pelo lado direito e Edgar pela esquerda. São detalhes que eu coloco exatamente para o torcedor do Paysandu Esporte Clube, na esperança de que ele possa ser o homem-gol alviceleste nessa temporada de 2020. O Guilherme diz aqui, João, o seguinte, que se não fora a expulsão do jogador do Itupiranga e os 2 impedimentos que não marcaram, o Paysandu não ganharia segunda-feira passada. Eu sempre dizia aqui, principalmente com o meu saudoso amigo Gel Araújo, que o CI só funciona antes. Depois do caso passado, o CI deixa de existir. Mas a verdade é que os erros da arbitragem foram fundamentais para o resultado da partida. Paysandu e Bragantino, público para segunda-feira, João. Olha, pelo embalo que eu vi no jogo passado, eu acho que vai repetir. A torcida do Paysandu parece que nessa temporada parou de ser uma equipe que fica só querendo brigar com o seu time, abraçou a causa, foi para o campo da primeira partida, viu um resultado, viu um jogador como Kaique Oliveira se recuperar. Aliás, repito, foi a melhor partida que eu vi desse jogador com a camisa do Paysandu. E eu tenho a impressão que vamos ter a repetição do lance. Teremos uma Curuzu também perto da lotação. Você viu o Carantina, né? Que jogou aqui no Paysandu, atuando ontem pelo Santo André. Nando Carandina, né? Carandina? Nando Carandina, volante. Alguns jogadores que aqui atuaram pela equipe do Paysandu estiveram muito bem nessa partida ontem realizada pelo Campeonato. Eu gostava Paulista. do futebol do também Carandina. gostava. Público para Paysandu e Bragantino, Jones. Olha, eu acredito que eu acompanho efetivamente a opinião do meu amigo João Cunha. Tá legal, tem mais uma aqui que eu anotei aqui, já perdi, tem que anotar tudo isso, senão... tem hora que eu anoto, depois eu acabo esquecendo, perdendo... tá aqui. O Zé do Poço, Zé do Poço de Castanhal diz o seguinte: enquanto não tirar o Eduardo Ramos do meio campo do Remo, não vai, Jorge. A opinião dele tem efetivamente o seu valor, como a opinião de muitos outros torcedores do Clube do Remo, que estão cansados efetivamente de comentar essa situação. Mas é aquilo que eu te falei, eu inclusive estava conversando com o João Cunha, eu tenho problema, eu acho que o problema do Eduardo Ramos me parece ser psicológico, né? Eu estava conversando hoje com um amigo meu, o Ângelo, lá da DGA, e ele acredita que seja isso, porque ele sabe que o jogador é bom jogador, agora tem 33 anos e está pesando efetivamente na condição física. Agora, pelas informações que eu tenho lá do Baenão, inclusive do próprio setorista nosso, que o Eduardo Ramos é o primeiro a chegar, o último a sair. Está se dedicando, né? Está fazendo tudo para o condicionamento dele melhorar e tal, mas quando chega na hora, no campo, acho que, sei lá, alguma coisa está acontecendo. Eu me lembro quando o Remo tinha o príncipe que foi para Castanhal, Jean, que
que sempre foi um baita de jogador, mas na última temporada ele já estava com as pernas meio fracas, mas o treinador colocou ele numa posição que ele jogou um dos melhores campeonatos. Exatamente. Então eu acho que às vezes é um posicionamento também do jogador. Exatamente. O espaço hoje que o Eduardo Ramos tem para ir e voltar já não condiz exatamente com a sua condição física ou a idade, né? Mas se houver efetivamente a mudança de posicionamento dele, que ele pode ser o centroavante sem ser o ponto de referência, quer dizer, o espaço que ele possa ter lá no ataque do Remo, correndo para o lado direito, correndo para o lado esquerdo, é muito menor do que correr para frente e para trás, para frente e para trás para marcar e dar arrancada para sair para a distribuição de jogo. Então, isso é questão única e exclusivamente de opção do técnico em relação à possibilidade do jogador ainda voltar a jogar pela equipe do Clube do Remo, um bom futebol, que a gente sabe que ele tem. O Pitágoras Ramos, abraçando todos nós aqui na Rádio Clube, está nos ouvindo na Arábia Saudita e lhe parabenizando pelo seu comentário, João Cunha. Muito obrigado. Aliás, eu quando era mais novo, uma vez na praia, amarrei um lenço na cabeça. Tinha 3 ou 4 crianças e disse assim, o senhor é arabiano? Primeiro zap lá, Robertinho. Vamos lá, meu filho. João Cunha, por que você não fala aí o Cacheado para ver se contrata? O Alex Reinaldo, São Caetano, excelente lateral direito, para não improvisar os jogadores de meio, Manuel Costa. Olha, o Manuel Costa dá uma ideia interessante. O Remo e o Paysandu, repito, ambos estão procurando o lateral direito. Aliás, não são só Remo e Paysandu, né? O futebol brasileiro está procurando não, mas o lateral Manuel direito. agora deu uma dica de um. Aqui o São Caetano, Panorama disso, deu né? dica de outro. Quer dizer, então, às vezes o torcedor que ele quer o melhor para a sua equipe. Ele vê, observa, mas os dirigentes, não sei, estão fazendo. É verdade, falta capital. E também tem uma coisa, trazer jogador de fora hoje, por mais modesto que seja a equipe original dele, quando ele vem para cá, ele pensa que vem para o Eldorado, na Amazônia. Não, na realidade, eu já inclusive falei a esse respeito. O Campeonato Paulista, o Campeonato Mineiro, o Campeonato Gaúcho, tem oferecimentos efetivamente muito maior ao atleta que possa disputar as competições por essas agremiações em função do Larjan. Por quê? Federação Paulista... Gostei do Larjan. A Federação Paulista, ela dá um percentual extraordinário para as equipes chamadas emergentes ou as equipes chamadas pequenas do futebol paulista, para que elas montem a sua equipe. Tem, inclusive, notícias no passado que alguns dirigentes dessas equipes se locupletavam desse dinheiro, contratavam jogadores mais baratos e ficavam com a grana. Hoje em dia parece que não. Há efetivamente a condição do dirigente receber o dinheiro que a federação está oferecendo a cada uma dessas agremiações e investindo exatamente no plantel. Por exemplo, o caso do Bragantino, que com a parceria com a Red Bull já gastou 60 milhões só para iniciar o Campeonato Paulista e está com investimento programado em 200 milhões para a disputa do Campeonato Brasileiro, porque eles querem disputar mais tarde o Campeonato Brasileiro da Série A. O Augusto Alves diz o seguinte aqui: sou torcedor do Paysandu, mas esse ano vai dar Bragantino ou Tubarão do Caeté. E esse Eduardo Ramos é a maior enganação do futebol paraense, estilo Paulo Henrique Ganso, a maior enganação a nível de Brasil. Opinião não se discute. A verdade é que tanto um quanto o outro já mostraram muita qualidade. O Eduardo Ramos, muita gente reclama, e o Luiz do Panorama está dizendo aqui que talvez o extracampo dele tenha atrapalhado. Agora o Ganso, depois daquela contusão séria que ele teve no joelho, ele nunca mais foi o mesmo, e parece que ele, com a idade, em vez de ficar mais calmo, ficou muito meio brigão, e isso pesa até no rendimento. Aquela questão psicológica que o Jones disse que poderia estar acontecendo por aqui, também está acontecendo por lá. O Odon Vitor dizendo que vai ser 3-1 para o Bragantino. O Brito dizendo que vai ser 3-1 também. Não, vai ser 3-1 para o Paysandu. Na opinião do Brito, 3-1 para o Paysandu. Na opinião do Odon Vitor, 3-1 para o Bragantino. Somando tudo, 3-3. Olha, essa questão psicológica realmente hoje está crescendo no futebol, não só brasileiro, como o futebol mundial, né?
Você tem jogadores aí que estão com problema de Estresse. não só estresse, como também de quando você vai perdendo gosto, as coisas todinhas. Motivação? A motivação, aquele negócio tudo, que é uma doença que... Alguns excessos de dinheiro, né? Outros é falta. O Paquetá do Flamengo está vivendo esse problema onde? Na Itália. Aí é difícil. Tá vivendo esse Tem problema. que voltar pro Rio, tá com saudade da praia. Tá vivendo esse problema. Não tem, ele tá alucinado, ele quer fazer gol, ele quer mostrar o futebol dele e não acontece. Né? Um abraço aqui ao grande cantor Marcelo Val. Teve um amigo nosso que quase acaba o show do Marcelo Val coçado lá no Guarani, em Castanhal. Abraço, Marcelo Val. Não. Vamos lá, Robertinho. É um que parou de beber? Hein? É um que parou de beber. Vamos lá, Robertinho. Boa tarde, aqui quem fala é Felipe Souza, direto de Macaé, Rio de Janeiro. Sou torcedor do Paysandu. Olha, presidente, pelo amor de Deus, vamos atrás de um lateral direito que preste, porque esse Tony aí só é amor de mãe, é muito fraquinho, não faz uma jogada de linha de fundo, só pega a bola, toca pra trás. Isso aí até eu faço jogando minha pelada. É muito fraco, não sabe marcar e não tem apoio ofensivo. Durante o jogo todo, o Paysandu não faz uma jogada pelo lado direito, porque o cara não presta, é maringo, é morto. Vamos contratar um lateral direito que preste para chegar e ser titular. Valeu, grande abraço a todos aí. A posição que está na Berlinda é lateral direita. E o torcedor do Rio de Janeiro disse que parece amor de mãe. Ele disse que o cara é uma íngua, né? Olha, voltando à informação anterior, é depressão. Essa doença está acabando com muitos jogadores no cenário esportivo internacional. O grande problema dos jogadores o clube do Paquetá já está investido no tratamento sobre as condições depressivas que esse jogador Jogador de futebol sofre muito depressão dos torcedores, depressão da imprensa, depressão dos adversários, e tem que estar pronto para isso. Amanhã, ritmo do jogo, que horas é, João Cunha? Amanhã teremos 2 horas, temos jogos cedo, 13h15 teremos no ritmo do jogo um programa de esporte, samba e cultura aqui na Rádio Clube, e nele nós vamos fazer uma análise sobre essa primeira rodada, que todos nós já falamos aqui durante muito tempo, e vamos fazer uma projeção dessa segunda, com jogos interessantíssimos, com o Independente Tupiranga, quem é quem, Águia e Castanhal, confirma ou não o Japim, Carajás e Remo, a goleada vai pesar, o Remo vai crescer, Tapajós e Paragominas, o Paragominas confirma as suas goleadas, e o Paysandu pegando, a meu ver, a maior cascadura dessa rodada, que é o Bragantino. Mas, grande é grande, vamos esperar. Esperando melhoras técnicas e também que a arbitragem nessa segunda rodada não interfira no resultado dos jogos. Nossas homenagens culturais serão aos aniversários do Quem São Eles e do Rancho, que aconteceu essa semana, além do Dia da Saudade. Tudo isso em um programa do jeito que Deus gosta, amanhã de 13h15 aqui na Clube. Tá legal. Valeu, João, valeu, Jones. Obrigado você pela companhia, obrigado você pela audiência ligado aqui na Rádio Clube do Pará. Fim de programa. Vem aí Paulinho Montalvão e o Linha de Frente. Às 18 horas tem o cartaz esportivo. Tchau.